Let us bow our heads just a moment. Inclinemos a cabeça só um momento. Dear God, when we hear that song, Jesus is near and all things are possible. It thrills our hearts to know that that's more than a song. Amado Deus, quando ouvimos esse corinho, Jesus está perto e tudo é possível, emociona-nos o coração saber que isso é mais do que um corinho. It's the truth. You are here. Lord, I believe you were just behind the tabernacle just now also. That little mother holding that little baby soaking wet in the rain. É a verdade. Tu estás aqui. Senhor, creio que também estavas atrás do tabernáculo há pouco. Aquela pequena mãe segurando aquele bebezinho encharcado na chuva. That young man calling for his loved one way yonder in the hospital dying. Hear our prayers, Lord. E aquele jovem clamando por seu ente querido lá no hospital, morrendo. Ouve nossas orações, Senhor. There's people sat in this church all day long since 6 o'clock this morning. They're waiting to see you, Lord. They've heard us talk today that you raised from the dead. Há pessoas que têm estado o dia inteiro nesta igreja, desde as 6 horas da manhã. Elas estão esperando para ver-te, Senhor. Elas nos ouviram falar hoje que tu ressuscitaste dos mortos. And you're the same Jesus, still living tonight after 1900 years. You're still Jesus. E tu és o mesmo Jesus que ainda vive esta noite, depois de 1900 anos. Tu ainda és Jesus. And we pray, God, that you'll heal every sick person that's in divine presence. May there not be a feeble person in our midst when this service is over. Granted, Jesus. Granted. Just show us, Lord, that you're here. Granted. E rogamos, Deus, que tu cures cada pessoa enferma que está na presença divina. Que não haja uma pessoa fraca em nosso meio quando este culto terminar. Apenas mostra-nos, Senhor, que tu estás aqui. We're thinking of two men on that Easter morning who was discouraged. No doubt, but many here are discouraged tonight. Oh, Jesus. Sick and can't get well. Doctors has given them up. Lembramos-nos de 2 homens que estavam desanimados naquela manhã de Páscoa. Sem dúvida que muitos aqui estão desanimados esta noite, enfermos e não podem sarar, que os médicos desenganaram. And as they went on the road, there was a stranger who walked out and talked with them. Talked about the scriptures the rest of the day. And at night time, when he got them in the room and shut the door, he'd done something. E enquanto seguiam seu caminho, houve um desconhecido que se aproximou e conversou com eles. Falou sobre as Escrituras o restante do dia. E à noite, quando ele os levou ao aposento e fechou a porta, ele fez algo. He did it just the way he did it before the crucifixion. And they knew it, that was the risen Lord. He vanished out of their sight. They run quickly back to tell others he's risen from the dead. Ele fez bem como antes da crucificação, e souberam que aquele era o Senhor ressuscitado. Desapareceu diante deles. Voltaram rápido para contar aos outros. Ele ressuscitou dos mortos. God, we pray that he'll come in our midst tonight and do the things that he did before his crucifixion. 1900 years is nothing to him, he's eternal. Deus, rogamos que ele venha ao nosso meio esta noite e faça as coisas que fez antes da sua crucificação. 1900 anos não são nada para ele. Ele é eterno. And may many here tonight rush home quickly, telling their wife, their husband, their loved ones, their neighbors, he lives. He appeared to me tonight. He healed my sickness. I'm going to be well. Amen.
E que muitos aqui esta noite voltem rápido para casa contando à esposa, ao marido, a seus entes queridos, a seu vizinho. Ele vive! Ele apareceu a mim esta noite, curou minha doença, vou sarar agora. Grant this, Father. We ask it in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. Concede isto, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. I'm sorry that I got hoarse, but I've just been so busy speaking, baptizing, had the flu to start with, since I come back from down in Florida and over in the islands. Lamento ter ficado rouco, mas tenho estado tão ocupado, falando, batizando. Já estava gripado para começar, desde que voltei da Flórida e das ilhas. I have to leave in the morning now for California for nearly a solid month of meetings. So I asked Brother Neville if he'd speak for me tonight. I'm sure you've heard a wonderful message. Agora tenho de partir de manhã para a Califórnia, para quase um mês inteiro de reuniões. Por isso, perguntei ao irmão Neville se poderia falar por mim esta noite. E tenho certeza de que vocês ouviram uma mensagem maravilhosa. We enjoyed this morning's service from Brother Neville, and we are trusting that God will continue to be with him in this church as he pastors here. Desfrutamos do culto da manhã do irmão Neville e confiamos que Deus continuará a estar com ele e esta igreja enquanto pastoreia aqui. Now, I just met Billy out there, and he kind of touched me on the side. He said, Daddy, the people are standing here and someone's been here all day long. Agora, acabei de me encontrar com Billy ali fora e ele me tocou de lado e disse: Papai, as pessoas estão aqui de pé e algumas delas estão aqui o dia todo. I said, well, I'm glad that our services are drawing close to the end. So you won't have to stand. It's raining. And when I come in the building, Eu disse: bem, estou feliz que nosso encontro está terminando, assim vocês não terão de ficar de pé. E está chovendo, e quando cheguei na igreja, little couple getting out of the car out there with a little sick baby and it's soaking wet. She couldn't even get in the doors. But as certain as I'm standing here, God healed that baby standing beside her. um casalzinho estava saindo do carro ali fora com um bebezinho enfermo e estava encharcado. Nem deu para ela entrar, mas tão certo quanto estou aqui, Deus curou aquele bebê ali fora. Amen. Praise the Lord. How he answers prayer. Como ele responde oração. And now, after we have preached today, and this morning I preached on 5 subjects: living, dying, buried, rising, coming. E agora, depois de termos pregado hoje, e esta manhã preguei sobre 5 assuntos: vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando, vindo. Living, he loved me. Dying, he saved me. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Buried, he carried my sins far away. Sepultado, ele levou meus pecados para longe. Rising, he justified freely forever. Ressuscitado, justificou-me de graça para sempre. Someday he's coming, oh glorious day. Amen. Algum dia ele virá. Oh, que dia glorioso! We sat watching tonight, waiting for his appearing. Nós ficamos atentos esta noite, aguardando a sua aparição. Why are we jammed in here? Why does people come to hear the gospel? Yet in its simplicity, it's the greatest drawing card the world's ever had. Por que estamos apertados aqui? Porque as pessoas vêm ouvir o Evangelho? No entanto, em sua simplicidade, é o maior atrativo que o mundo já teve. Jesus said, if I be lifted up, I'll draw all men unto me. Now the thing is this religion we talk about, is it real? Is it the truth? If it is the truth, then we can believe every word the Bible says. Jesus disse: quando for levantado, todos atrairei a mim.
Agora, a questão é: essa religião da qual falamos é real? É a verdade? Se é a verdade, então podemos crer em cada palavra que a Bíblia disse. If it isn't the truth, we should have nothing to do with it. We should just go on in our sins, eat, drink, for tomorrow we die. But I'm so thankful to know that this that we're talking about is the truth. Se não é a verdade, não devemos ter nada a ver com isso. Devemos continuar em nossos pecados. Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Mas estou tão agradecido por saber que isto de que estamos falando é a verdade. And it's the only religion in the world, yet fourth in number. Yet it's the only religion in the world that the founder could die and rise again, and is living tonight. E é a única religião do mundo, ainda assim, a quarta em número. No entanto, é a única religião do mundo em que o fundador pôde morrer e ressuscitar e está vivo esta noite. I seen in the paper here in the city paper the other day where they got a man, a Buddha, has been raised up. Many of you saw that in the paper. They got a man that's a little Buddha that performs things just like Buddha did. Eu vi no jornal, aqui no Jornal da Cidade, o outro dia, onde tinha um homem, um Buda, que levantou-se. Muitos de vocês viram isso no jornal. Eles têm um homem que é um pequeno Buda que faz coisas como o Buda fazia. Of course, he did no miracles, but his teaching and everything was just like Buddha. If Buddha's got a man on the field, a false one, God's got the Holy Ghost on the field. The real Spirit of God. Claro, ele não fez milagres, mas seus ensinamentos e tudo mais eram como os de Buda. Se Buda tem um homem no campo, um falso, Deus tem o Espírito Santo no campo, o verdadeiro Espírito de Deus. Now, we talked about these wonderful things, but will it work? Will the Holy Spirit forgive a man his sins? Will he heal his sickness? Certainly he will. Agora, falamos sobre estas coisas maravilhosas, mas trarão resultado? Irá o Espírito Santo, perdoará os pecados de um homem? Ele curará a sua doença? Certamente ele fará. He's God forevermore. Now, if Jesus will come to our midst and will prove himself that he is alive here tonight among us, it ought to make every one of us believe every promise he's got in the Bible. Ele é Deus para todo o sempre. Agora, se Jesus vier ao nosso meio e ele mesmo provar que está vivo aqui esta noite entre nós, isso deve fazer com que cada um de nós creia em cada promessa que ele tem na Bíblia. Is there anybody here that's never been in one of my meetings before? Let's see your hands. It's never been in the meeting before. Just look, practically half the crowd. Há alguém aqui que nunca esteve em uma das minhas reuniões antes? Vejamos suas mãos, que nunca estiveram na reunião antes. Vejam, praticamente a metade da audiência. I'm not a healer. I don't believe there is a man that's a healer. Jesus Christ is the healer. Não sou curador. Não creio que haja um homem que seja curador. Jesus Cristo é o curador. And he said when he was here on earth that God was the healer. Now, when he was here on earth, he did not claim to be a healer, but he showed to the people his Messiah sign. E ele disse, quando esteve aqui na terra, que Deus era o curador. Agora, quando esteve aqui na terra, ele não afirmou ser curador, mas mostrou ao povo seu sinal messiânico. And that Messiah sign was to know the secret of their heart. How many knows that's true? Amen. E esse sinal messiânico era conhecer o segredo do coração deles. Quantos sabem que isso é verdade? When he told Peter, when he come before him, what his name was, what his father's name was. Quando ele disse a Pedro, quando chegou diante dele, qual era o seu nome, qual era o nome de seu pai, Peter believed in such a way, with such a faith, that Jesus gave him the keys to the kingdom later and put him over the church. Pedro creu de tal forma, com tal fé, que Jesus lhe deu as chaves do reino mais tarde e o pôs sobre a igreja. When Philip found Nathanael under the tree and told him, come see who I found,
Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Quando Filipe encontrou Natanael debaixo da árvore, ele lhe disse: Vem e vê quem encontrei, Jesus de Nazaré, o filho de José. And that staunch religionist said, could there be any good thing come out of Nazareth? E aquele religioso convicto disse: Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? He gave him the best answer that any man could give. He said, come and see. Don't just criticize it. Come look for yourself. Ele lhe deu a melhor resposta que qualquer homem poderia dar. Ele disse: Vem e vê, não apenas critique. Venha, veja você mesmo. And as soon as Philip come up with Nathanael, Jesus said to him, behold an Israelite in whom there is no guile. E assim que Filipe chegou com Natanael, Jesus lhe disse: Eis um israelita em quem não há dolo. He said, when did you know me, Rabbi? Ele disse: Quando me conheceste, Rabi? He said, before Philip called you, I saw you under the tree. Ele disse: Antes que Filipe o chamasse, eu o vi debaixo da árvore. He said, you're the Son of God, the King of Israel. Ele disse: Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. He told the woman at the well what was in her heart. These things prove that he was the Messiah. And if that Messiah is risen from the dead today and has made the atonement, Ele disse à mulher junto ao poço o que estava em seu coração. Estas coisas provaram que ele era o Messias. E se aquele Messias ressuscitou dos mortos hoje e fez a expiação, and healed our sickness and forgive our sins, then the only thing he could do was show that same sign back again that he's still alive to make any promise that he made good. e curou as nossas enfermidades e perdoou os nossos pecados, então a única coisa que ele poderia fazer era mostrar de novo aquele mesmo sinal de que ele ainda está vivo para fazer qualquer promessa que ele fez se cumprir. Is that true? Let us believe that now while we pray. Isso é verdade? Vamos crer nisso agora, enquanto oramos. Lord, the people are waiting. One word from you will be more than Brother Neville or I could say many lifetimes. Amen. Oh, yes. Just one word. Senhor, as pessoas estão esperando. Uma palavra vinda de ti será mais do que o irmão Neville ou eu poderíamos dizer em muitas vidas inteiras. Uma só palavra. Now there's half of this audience that's never seen the meetings before. Lord God, creator of heavens and earth, send the power of Jesus Christ into this room, the resurrected one. Agora, a metade desta audiência que nunca viu as reuniões antes. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, envia o poder de Jesus Cristo a este lugar, aquele que ressuscitou, The Holy Spirit that came on Pentecost, and may He so anoint the people. May I be able, even in this hoarseness, to yield myself so completely to His Spirit. o Espírito Santo, que veio no Pentecostes, e que ele possa ungir grandemente as pessoas, que eu possa, mesmo com esta rouquidão, render-me tão completamente ao seu Espírito, That He could speak through this broken voice that I offer to Him. Look through these eyes that I offer to Him. To show visions and things that would make the people see that He's raised from the dead. que ele possa falar através desta voz debilitada que eu ofereço a ele, que olhe através destes olhos que eu ofereço a ele, para mostrar visões e coisas que façam com que as pessoas vejam que ele ressuscitou dos mortos. And when these people sees that, may the entire audience embrace every promise that He made. If they have sinned, may they embrace Him for forgiveness. E quando estas pessoas virem isso, que toda a audiência abrace cada promessa que ele fez. Se pecaram, que o abracem para perdão. If they have sickness, may they know that by His stripes we are healed. Grant it, Lord. We ask it in Jesus' name. Amen. Se estão enfermos, que saibam que por suas pisaduras fomos sanados. Concede, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Now is the great showdown. Here before 200 or 300 people, it's simple. When you stand before
500,000, a half a million, same things takes place. He's God. Agora, é a grande hora de mostrar os fatos. Aqui, diante de 200 ou 300 pessoas, é simples. Quando você está diante de 500 mil, meio milhão, as mesmas coisas acontecem. Ele é Deus. Now, how many in you are sick and wants to be prayed for? Raise your hands. See? About half of you or more. I can't bring them all up here. I think I'll have to ask Billy again. Ask him if he give out prayer cards. Did you do it? All right. All right. Agora, quantos aqui estão enfermos e querem receber oração, levantem as mãos. Bem, cerca de metade de vocês ou mais. Não posso trazê-los todos aqui, acho. Terei de perguntar ao Billy de novo. Pergunte se ele distribuiu cartões de oração. Agora, ele distribuiu? Muito bem. Muito bem. Last Sunday, or last time I was here, they didn't give out any prayer cards, and I just asked how many people here has never been in the meeting before. Domingo passado, ou da última vez que estive aqui, não distribuíram nenhum cartão de oração e perguntei quantas pessoas aqui nunca estiveram nas reuniões antes. Many raised up their hands that they've never been in the meeting. While they stood with their hands up, the Holy Spirit went out telling them who they were and what their diseases was and what had taken place. Muitos levantaram a mão de que nunca estiveram nas reuniões. Enquanto estavam com a mão levantada, o Espírito Santo prosseguiu, dizendo-lhes quem eram e quais eram suas doenças e o que havia acontecido. And heal the people so completely till tumors and things disappeared. The operations cannot be performed. How many was here to see that? Just a few weeks ago. E curou as pessoas de tal modo que tumores e tais desapareceram, a ponto de operações não serem realizadas. Quantos estavam aqui e viram isso só semanas atrás? If he's give out prayer cards, then we'll call. That gives home people and not home people. People who has been in the meeting, people who has not, to come in the prayer line. Se ele distribuiu cartões de oração, então chamaremos. Isso permite que as pessoas daqui e as de fora, pessoas que estiveram nas reuniões, pessoas que não estiveram, a oportunidade de entrar na fila de oração. We can't take them all up here at once. We'll bring them just quietly as we can. Não podemos trazê-las todas aqui de uma vez. Nós as traremos o mais quietos possível. And I want you to be honest with God. Be honest with yourself. And if Jesus Christ will come into our midst and perform and do. E quero que sejam sinceros com Deus, sejam sinceros consigo mesmos. E se Jesus Cristo vier ao nosso meio e realizar, e fizer, Just as he did when he was here on earth walking in Galilee, you are to accept him for anything that you have need of. You don't have to be up here on the platform. He regards faith. exatamente como quando esteve aqui na terra, andando na Galileia, vocês devem aceitá-lo para qualquer coisa de que tenham necessidade. Vocês não têm de estar aqui na plataforma. Ele leva a fé em consideração. There'll be some people here that's sick out there in the audience that hasn't even got a prayer card. They'll be healed anyhow. How many sick and doesn't have a prayer card? Raise up your hands. Haverá algumas pessoas aqui que estão enfermas, aí na audiência, que nem têm cartão de oração. Elas serão curadas mesmo assim. Quantos estão enfermos e não têm cartão de oração? Levantem a mão. Not too many prayer cards give out then, see? All right, you just believe. Just look this way. Bem, não há muitos cartões de oração distribuídos, então vejam. Muito bem, vocês somente creiam. Olhem para este lado. Let me show you what Jesus did when he was here on earth. There's a woman one time came to him, and she could not get into the press. She had no prayer card, but she touched the border of his garment, for she said in her heart. Permitam-me mostrar-lhes o que Jesus fez quando esteve aqui na terra. Houve uma mulher certa vez que veio a ele e ela não conseguia entrar na multidão. Ela não tinha cartão de oração, mas tocou na orla da sua veste, pois disse em seu coração: I know that man tells the truth. If I can touch his garment, I'll be made well. And she touched his garment, went out in the audience, probably many times bigger than this.
Eu sei que esse homem diz a verdade. Se eu puder tocar em suas vestes, ficarei boa. E ela tocou em suas vestes. Saiu a audiência talvez muitas vezes maior do que esta. Jesus turned and said, "Who touched me?" Jesus voltou-se e disse: Quem me tocou? Peter even rebuked him and said, "Why would you ask such a thing when all's trying to touch you?" Pedro até o repreendeu e disse: Por que perguntarias tal coisa quando todos estão tentando tocar-te? He said, "But I perceive that I've gotten weak." Ele disse: Mas bem conheci que fiquei fraco. Visions cause weakness. You can't go too far in them. And he said, looked around over the audience till he found the woman and told her that she had a blood issue and her faith had made her well. Visões debilitam. Não se consegue ir muito tempo nelas. E ele disse, observou a audiência até encontrar a mulher. Ele disse que ela tinha tido um fluxo de sangue e a fé dela a tinha curado. How many knows that? The Bible said that Jesus Christ today is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Is that right? Well, if he was a high priest and could be touched by the feeling of our infirmities, wouldn't he act just like he did then, if he's the same yesterday, today, and forever? Quantos sabem disso? A Bíblia disse que Jesus Cristo hoje é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, está certo? Bem, se ele foi o sumo sacerdote que pôde ser tocado pelo sentimento de nossas fraquezas, ele não agiria exatamente como agiu então, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Then you that don't have a prayer card, you look this way and say in your heart, Lord, I believe with all my heart. And I believe that you're going to heal me. And let me touch your garment. Então, você que não tem cartão de oração, olhe para cá e diga no coração: Senhor, eu creio de todo o coração e creio que tu vais me curar. E deixa-me tocar a tua veste. And you speak through Brother Branham and tell him just like you did the woman, and I'll believe you. Will you be that honest and believe God with all your heart? E fala através do irmão Branham. Ele diz exatamente como tu fizeste com a mulher e crerei em ti. Quer ser sincero assim e crer em Deus de todo o coração? Billy Paul also said a few minutes ago standing here, you took a love offering for me. I didn't want, so it's that. That was, but thank you just the same. I need it now on my California trip. I'll put it to the gospel. Billy Paul disse há pouco, aqui em pé, que vocês levantaram uma oferta de amor para mim. Eu não queria que isso acontecesse, mas obrigado mesmo assim. Preciso dela agora na minha viagem à Califórnia. Vou colocá-la no Evangelho. Them little offerings that you give me, you know what happens to them? I went to Puerto Rico and Jamaica a few weeks ago where they registered 40,000 converts in 9 nights. Essas pequenas ofertas que vocês me dão, sabem o que acontece com elas? Fui a Porto Rico e Jamaica algumas semanas atrás, onde registraram 40 mil convertidos em 9 noites. What did it? Your tithings. Amen. When I left, the mayor, the judge of the island stood up. He said, we have evangelists coming here and take up great offerings and cost great money. O que possibilitou isso? Seus dízimos. Quando fui embora, o juiz da ilha se levantou, ele disse, temos evangelistas que vêm aqui e levantam grandes ofertas e custa muito dinheiro. But said when Brother Branham come, he didn't even ask for a penny of money, never asked us to pay his hotel bill, and he paid his own fare back and forth. What did it? Your money. Mas, disse, quando o irmão Branham veio, ele não pediu nenhum centavo de dinheiro, nem nos pediu para pagar sua conta do hotel. E ele pagou sua própria passagem de ida e volta. O que possibilitou isso? O dinheiro de vocês. I want to be sure that I spend it right, so that the judgment bar, when I stand before you and God, have to give an account for it, it's done right. I took it myself as long as I'm able to go, to do the best I can for His glory. Quero ter certeza de usá-lo corretamente. Assim, no tribunal, quando eu estiver diante de vocês e de Deus, tiver de prestar contas disso, ele foi usado corretamente. Eu me propus, enquanto puder ir, fazer o melhor que posso para a sua glória. Now, we can't bring all the prayer cards up at once, so I'll just bring them up just a few at a time.
Agora, não podemos trazer todos os cartões de oração de uma só vez, então vou trazê-los só alguns de cada vez. Who has prayer card number 1? Would you raise up your hand? If you can get up, way back in the back, it's a colored lady. Come right down this way, lady. Make your way down and come here at the side of the platform. Quem tem o cartão de oração número 1, poderia levantar a mão se puder ficar de pé? Bem na parte de trás, é uma senhora de cor. Venha direto por aqui, senhora. Desça e venha aqui ao lado da plataforma. Now, who has prayer card number 2? If you can get up, raise your hand. Prayer card number 2. Agora, quem tem o cartão de oração número 2? Se puder se levantar, levante a mão. Cartão de oração número 2. A white lady here. All right, lady? You come right up and follow this colored lady up here. Right up here. Now get them around that way, Doc, as soon as this gets filled up here. Uma senhora branca aqui. Muito bem, senhora. Venha e siga esta senhora de cor aqui em cima, aqui mesmo. Agora ponha-os em volta assim, Doc, é assim que este ficar cheio aqui. Prayer card number 3, would you hold up your hand? If you can. The gentleman, right over here, sir. Number 4, would you hold up your hand? All right, lady, right over here. Number 5, would you hold up your hand? Cartão de oração número 3. Poderia levantar a mão, se puder? O cavalheiro, por aqui mesmo, senhor. Número 4. Poderia levantar a mão? Muito bem, senhora, por aqui mesmo. Número 5. Poderia levantar a mão? This young fellow right here. So far, every one of them's strangers to me. Number 6, would you hold up your hand? Number 6, did I call number 5? Number 5. Este jovem aqui. Até agora, cada um deles é desconhecido para mim. Número 6. Poderia levantar a mão? Número 6. Chamei o número 5. Número 5? Number 6. Also a stranger to me. Number 7, would you raise your hand? Raise your hand. Who has number 7? There he is. All right. I believe I know that fellow. I believe I know him. E o número 6, também desconhecido para mim. Número 7. Poderia levantar a mão? Levante a mão quem tem o número 7. Muito bem. Creio que conheço esse homem. Eu creio que o conheço. Number 8, would you raise your hand if you can? The lady over here, all right. Number 9. All right, lady. Number 10. All right. Number 10, the lady. Número 8. Poderia levantar a mão, se puder? Uma senhora aqui. Muito bem. Número 9. Muito bem, senhora. Número 10. Muito bem. Número 10. A senhora. There's some mistake somewhere. What number is this man here? Would somebody look? Some of you ushers come here and see. He's Okay, 84. 84. It's number 10 I was calling there. Thank you. Number 10. We'll get to you anyhow. Há algo errado em algum lugar. Qual é o número deste homem aqui? Alguém poderia olhar? Alguns de vocês, porteiros, venham aqui e vejam. 84. Era o número 10 que eu estava chamando então. Obrigado. Número 10. Mas ainda assim o atenderemos. That's all right. Look, I know what your number is now. It's 84, wasn't you saying? 84 or something like that. All right, you just wait there. You just believe. I tell you, if you don't use that prayer card, you look this way and believe God and see if God will answer prayer for you. Amen. All right. Tudo bem. Olhe, agora sei qual é o seu número. É 84, não foi o que disse? 84 ou algo assim? Muito bem, espere aí mesmo. Somente creia. Eu lhe digo, se você não usar esse cartão de oração, olhe para cá e creia em Deus e veja se Deus lhe responde à oração. Muito bem. Number, was that 10? 11. All right, 12. Now, if you can't get up, just number 12. 13. Number 13, way back. 14. Number 14. Way in the back. Number 15. Número era o 10? 11. Muito bem. 12. Agora, se você não consegue se levantar, apenas número 12. 13.
Número 13, lá atrás. 14. Número 14, lá no fundo. Número 15. They'll give out any word. The boys will give them out to say, who wants a prayer card, hold up your hands. They take them and mix them all up. Nobody knows which is getting which, and it's getting that way. Eles são distribuídos por toda parte. Os rapazes que os distribuem apenas dizem: quem quer um cartão de oração, levante a mão. Eles os pegam e misturam todos, ninguém sabe quem está recebendo qual, e eles os distribuem assim. Number 14, number 15. Who has prayer card 15? Number 15. Número 14. Número 15. Quem tem cartão de oração 15? Número 15. Number 16. Way back in the back. Number 17. Now, if number 16 is in the building or standing out in the aisle, just make yourself a way around. Número 16. Bem lá atrás. Número 17. Agora, se o número 16 estiver na igreja ou em pé no corredor, dê um jeito de vir. I'm sorry, I never seen your hand, sister. You're 16 or 17. Número, sinto muito, não vi sua mão, irmã, nisso. Está como 16? Muito bem. 17. 18, 19, number 19, 20, number 20, the man over here, all right? All right. 18, 19, número 19, 20, número 20, o homem aqui, muito bem. Muito bem. Now, I believe we're getting right out in the aisle here now, so what's that? That's enough for the time, all right? We'll look this way and believe. All right? Agora, creio que estamos chegando bem no corredor aqui agora. Assim vamos. O que disse? É o suficiente por agora. Muito bem. Bem, olhem para cá e creiam. Muito bem. Let's see if the pianist softly, quietly, only believe, just real soft. Vejamos. Se o pianista, suave e devagar, somente crer. Bem suave. The most of the people in the aisle here is strangers to me. I don't know you. Now there's some in here that still has prayer cards. Some perhaps does not have prayer cards. Maybe we can call some more to prayer line just in a few minutes as soon as we get this aisle straightened up. A maioria das pessoas no corredor aqui é desconhecida para mim. Não as conheço. Agora, há alguns aqui que ainda têm cartão de oração. Alguns talvez não tenham cartão de oração. Talvez possamos chamar mais alguns à fila de oração daqui a pouco, assim que arrumarmos este corredor. I believe that gentleman here, Doc, was coming in from the back there. He is called 16 or 16. All right, come right along there and get your position, sir. Creio que o cavalheiro aqui, Doc, estava vindo lá dos fundos. Ele foi chamado 16 ou 16. Muito bem. Vá direto ali e ocupe seu lugar, senhor. Now, if you're not called, that don't have one thing to do with it. See? Just look and believe. Agora, se você não foi chamado, não tem nada a ver. Veja, apenas olhe e creia. Number 15 is missing. Maybe the person can't get up. If you can't get up, somebody look at the other person's prayer card. Maybe deaf and can't hear. Está faltando o número 15. Talvez a pessoa não consiga se levantar. Se você não consegue se levantar, alguém olhe o cartão de oração da outra pessoa. Talvez ela seja surda e não consiga ouvir. If they're here, 15, you're welcome to take their place in the line. If they stepped out, and we'll be back in a few minutes, put them in the line, just as their number's called. Se está aqui, 15, tome a liberdade de ocupar seu lugar na fila. Se saiu e vai voltar em breve, coloque-o na fila assim que seu número for chamado. When we get down along the line here, we'll call some more in. If the Holy Spirit doesn't seem to be anointing the building, the people, so that they can be healed.
Quando chegarmos ao final da fila aqui, chamaremos mais alguns, se parecer que o Espírito Santo não está ungindo o local, as pessoas, para que assim possam ser curadas. Now's a crucial moment. Now's the time where I've either told the truth or told a lie. Now is the time where Jesus Christ is proved risen from the dead or he isn't risen from the dead. Agora é um momento crucial. Agora é a hora em que eu disse a verdade ou disse mentira. Agora é a hora em que se prova que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ou que ele não ressuscitou dos mortos. Now is the time he's the same yesterday, today, and forever, or he isn't the same yesterday, today, and forever. Now he's got to prove to be the healer, or he isn't the healer. Agora é a hora em que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou que ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, ele tem de provar ser o curador ou ele não é o curador. And if anybody would want to take my place to pray for the sick, you're welcome to come and take my place. E se alguém quiser ocupar o meu lugar para orar pelos enfermos, tome a liberdade de vir e ocupar meu lugar. How many of you in the prayer line here, as you look here, it's in the prayer line now, doesn't know me, and you know I don't know you or nothing about you? Raise up your hands. Quantos de vocês na fila de oração aqui, enquanto olham aqui, que estão na fila de oração agora, não me conhecem e sabem que não os conheço, nem nada sobre vocês? Levantem a mão. Out in the audience that knows that I know nothing about you, raise up your hand yet you're sick. Out in the audience. There you are. Na audiência, que sabem que não sei nada sobre vocês, levantem a mão, ainda que estejam enfermos. Na audiência, vejam, aí está. Now what will God do? There's the scripture. The Spirit of God is here. Now, will it work? Agora, o que Deus fará? Aí está a Escritura. O Espírito de Deus está aqui. Agora, funcionará? If I can yield myself to the Holy Spirit, it'll work. And it won't work for me unless you yield yourself to the Holy Spirit. For many mighty works Jesus cannot do in his own country because of their unbelief. Se eu puder me render ao Espírito Santo, funcionará. E não funcionará para mim se você não se render ao Espírito Santo. Pois muitas maravilhas Jesus não pôde fazer na sua própria pátria pela incredulidade deles. Now you believe with all your heart. Be real reverent as you can. Stand quietly. Watch. If the Holy Spirit does something, then rejoice. Then believe. Agora creiam de todo o coração. Sejam tão reverentes quanto possam. Fiquem quietos, observem. Se o Espírito Santo fizer algo, então regozijem-se, então creiam. Now, Lord, all that we have, all that we are, they've stood till their legs are cramping. They've sat till they're nearly ready to faint. Agora, Senhor, tudo o que temos, tudo o que somos, eles ficaram de pé até sentirem cãibras nas pernas. Sentaram-se até estarem quase a ponto de desmaiar. Now, Lord, let it be known that thou art God. And I'll call this audience together at your command. And I'm standing here not to be seen, or not to try to be acting big or doing something different. Agora, Senhor, seja conhecido que Tu és Deus, e convoquei esta audiência ao Teu comando, e estou aqui não para ser visto, ou tentar agir de maneira grandiosa, ou fazer algo diferente. But it's because it's a commission charged me by an angel and confirmed by your word. Let it be known tonight that you're Jesus Christ, the Son of God, that raised from the dead. Mas é porque é uma comissão dada a mim por um anjo e confirmada pela tua palavra. Seja conhecido esta noite que tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos. And you live in your church, in your people, to perform and to carry out the same ministry you had when you were here in the body of flesh. E vives em tua igreja, em teu povo, para realizar e levar a cabo o mesmo ministério que tiveste quando estavas aqui em corpo de carne. Grant it, Lord. We'll praise you in Jesus Christ's name. Amen.
Concede, Senhor, e nós te louvaremos em nome de Jesus Cristo. Amém. Now, where's Billy Paul? Is he in it, Billy? Has he left or somebody, or to come here to take up these prayer cards? Come, Brother Ones. The woman has a prayer card in her hand. You just get it. Agora, onde está Billy Paul? Ele está no local? Ele saiu? Ou alguém deveria vir aqui para pegar estes cartões de oração? Veja. Venha, irmão. A mulher tem o cartão de oração na mão. Apenas entregue a ele. Veja. Be real reverent now. Seja bem reverente agora. Now, this lady here, as far as I know, is a total stranger to me. And here's a perfect setting of the Scripture. Two people and two different nationalities. Agora, esta senhora aqui, que eu saiba, é totalmente desconhecida para mim. E aqui está um cenário perfeito da Escritura. Duas pessoas e duas nacionalidades diferentes. Jesus come to a well one time in St. John 4 and met a woman of Samaria. And he talked to her a little while until he found out what her trouble was. And he told her trouble. Certa vez, Jesus foi a um poço em São João 4 e encontrou uma mulher de Samaria. E ele conversou um pouco com ela até descobrir qual era o problema dela. E ele lhe contou seu problema. And when he did, she recognized it to be the Messiah. How many knows that? Remember the conversation? He said, "Woman, bring me a drink." What was he doing? Contacting her spirit. E quando ele o fez, ela reconheceu que era o Messias. Quantos sabem disso? Lembram da conversa deles? Ele disse, mulher, traze-me de beber. O que ele estava fazendo? Entrando em contato com seu espírito. And she said, "The well's deep and you have nothing to draw with. It's not customary for you a Jew to ask Samaritans such." E ela disse, o poço é fundo e tu não tens com que atirar. Não é costumeiro para ti, um judeu, pedir tais coisas a samaritanos. He said, "But if you know who you're talking to, you'd ask me for water." Ele disse, mas se conheceras com quem estás falando, tu me pedirias água. And so the conversation went on till he found out what her trouble was. How many knows what her trouble was? She was living in adultery. So he said, "Go get your husband and come here." E assim a conversa continuou até que ele descobriu qual era o problema dela. Quantos sabem qual era o problema dela? Ela estava vivendo em adultério. Então ele disse, vai, chama teu marido e vem cá. She said, "I don't have any husband." Ela disse, não tenho marido. So that's right, you had 5. And the one you're living with now is not your husband. Disse, isso mesmo, tiveste 5, e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Now listen what she said. She said, "Sir, I perceive that you are a prophet. We know when the Messiah cometh, he'll tell us these things." Agora ouça o que ela disse. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. The Messiah, the sign of the Messiah, he'll do this when he comes, because he was a God prophet. The prophet Moses spoke of. Said, "We know Messiah will do this when he comes, but who are you?" O Messias, o sinal do Messias, ele fará isso quando vier, porque ele era o Deus profeta, o profeta de quem Moisés falou. Disse, sabemos que o Messias fará isso quando vier, mas quem és tu? He said, "I'm he that speaks to you." Ele disse, eu o sou, que falo contigo. And she ran into the city and told the man, "Come see a man who told me the things I've done. Isn't this the Messiah?" E ela correu para a cidade e disse aos homens, vinde e vede um homem que me disse o que tenho feito. Não é este o Messias? Now here stands an Ethiopian woman to an Anglo-Saxon man. First time in life meeting what we call colored woman, white man. E aqui está uma mulher etíope diante de um homem anglo-saxão, encontrando-se pela primeira vez na vida, o que chamamos de mulher de cor, homem branco. When that question was raised there in segregation before Jesus, he let them know real quick. There's no difference in people's colors.
We all come from one tree, Adam and Eve. Quando essa questão foi levantada lá na segregação diante de Jesus, ele os fez saber bem rápido. Não há diferença na cor das pessoas. Todos viemos de uma árvore, Adão e Eva. Exactly. The countries we lived in that changed our color had nothing to do with it. God died for all creatures. The white man, the black man, the yellow man, the brown man, the red man, all. They're all creatures of God. Exatamente. As regiões em que vivíamos mudaram a nossa cor. Não tinha nada a ver com isto. Deus morreu por todas as criaturas. O homem branco, o negro, o amarelo, o moreno, o vermelho e todos. São todos criaturas de Deus. But the lady stands here for something. Maybe she's a believer. Maybe she isn't. Maybe she's a sinner. She might be a saint. She may be sick, she may not. Mas a senhora está aqui por algo. Talvez ela seja crente, talvez não. Talvez seja pecadora, pode ser santa. Pode estar doente, pode não estar. She may want financial trouble. She may be standing for somebody else. I don't know. I've never seen her. Now, I have no more idea what she's here for than nothing. And the lady knows that. Talvez queira problema financeiro, talvez esteja aqui por outra pessoa. Eu não sei, nunca a vi e não faço a menor ideia por que ela está aqui. E a senhora sabe disso. Is that right, lady? If that's right, raise up your hand so the people can see. Just raise up your hand so the people, just raise up your hand. This is our first meeting. Now, if the Lord Jesus will... Está certo, senhora? Se for isso, levante a mão para as pessoas poderem ver. Levante a mão para que as pessoas... Levante a mão. É a primeira vez que nos encontramos. Agora, se o Senhor Jesus quiser... If she's sick, I couldn't heal her. No more than I could heal you. But if Jesus is here, he couldn't heal her. Because he's already done it. When he died at Calvary. Se ela estiver doente, eu não poderia curá-la tanto quanto não poderia curar vocês. Mas se Jesus estivesse aqui, ele não poderia curá-la, pois ele já o fez quando morreu no Calvário. But he can do something to prove that he's still the same Jesus, and she'd believe it should be healed. And at the same time she'd be healed, you'd be healed too, if you believe it. Is that right? Now, may the Lord grant it. I'm waiting for the anointing of the Holy Spirit, of course. Mas ele pode fazer algo para provar que ele ainda é o mesmo Jesus, e se cresce, ela seria curada. E ao mesmo tempo que ela fosse curada, vocês também seriam curados se crescem. Está certo? Agora, que o Senhor o conceda. Estou esperando a unção do Espírito Santo, é claro. And now, in the name of Jesus Christ, I take every spirit in here under my control for the glory of God. E agora, em nome de Jesus Cristo, tomo todo o espírito aqui sob meu controle para a glória de Deus. Now, lady, I just want you to look at me just a moment. I want you to believe with all your heart. Agora, senhora, quero que olhe para mim só por um pouco. Quero que creia de todo o coração. And I have no more idea what you're here for, who you are, than nothing. But God knows all about you. E não faço a mínima ideia porque está aqui. Quem é? De nada. Mas Deus sabe tudo sobre a senhora. But if God will tell me what you're here for, then you'll believe that Jesus Christ, God's Son, is here to do and act the way he did when he was here on earth. Mas se Deus me disser por que está aqui, então vai crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, está aqui para fazer e agir como quando esteve aqui na terra. Will the audience believe with one accord? A audiência vai crer em comum acordo. Now here we are, the scene is set, we both got our hands up, we're strangers to one another. The Holy Spirit wrote the Bible, said these things that happen in this day. Agora aqui está, o cenário está montado.
Nós dois estamos com as mãos levantadas, somos desconhecidos um do outro. O Espírito Santo escreveu a Bíblia, disse que estas coisas aconteceriam neste dia. As Jesus had raised from the dead and these things would go on, his ministry would continue, and in this last days it would be just exactly the way he promised it to be. Now, is it right? Que Jesus havia ressuscitado dos mortos e estas coisas continuariam. Seu ministério continuaria e nestes últimos dias seria bem como ele prometeu que seria. Agora, está certo? The lady, as she's nervous, of course she's rubbing her hands because she's feeling strange at this time. A senhora, como está nervosa, claro, está esfregando as mãos porque está se sentindo estranha neste momento. Not because she's standing at me. I'm her brother. What make her feel that way, but she's conscious that something's going on. Não porque ela está de pé diante de mim, sou irmão dela, não a faria se sentir assim, mas ela está consciente de que algo está acontecendo. And you see that picture there with that light over it, sister? That's what makes you feel that way. That's that angel of the Lord. It's right over you now. E vê aquela foto lá com aquela luz em cima, irmã? É isso o que a faz se sentir assim. Isso é aquele anjo do Senhor. Está bem acima da senhora agora. And you're here for me to pray for you for a back trouble that you're suffering with. That's right. Raise up your hand. E está aqui para que eu ore pela senhora por um problema nas costas do qual está sofrendo. Isso mesmo, levante a mão. Now do you believe? Make known the secret of the heart. Just like he said, you have 5 husbands. Agora crê? Vejam, dando a conhecer o segredo do coração. Bem como ele disse, tem 5 maridos. You say, now the newcomers, you might say, Brother Branham, guess that. Você diz que eu... Agora, os recém-chegados podem dizer, o irmão Branham adivinhou isso. Let's see if it guessed. I believe it said you had back trouble. Was that right? Yes. That was the truth. Yes, sir. Vejamos se ele adivinhou. Creio que ele disse que tem problema nas costas. Foi isso? Foi verdade? And you've had an operation too. And you've just come from the hospital. And that you might know that I be God's servant, your husband's sitting back there. Yes, sir. That's right. E a senhora também foi operada e voltou do hospital faz pouco. E para que possa saber que sou servo de Deus, seu marido está sentado lá atrás. And he's got trouble too. If I can tell you what your husband's trouble is, will you believe? Yes, sir. He's got trouble with his side and with his back. Is that right? Raise up your hand. E ele também tem problemas. Se eu puder lhe contar qual é o problema do seu marido, a senhora vai crer? Ele tem problema no lado e nas costas, está certo? Levante a mão. I'll tell you something else. I see a young man. Your son's sitting right back there too. And your son has some sort of spells. Yes, sir. That's right. Yes. That's right. Thank you, Jesus. Vou lhe dizer outra coisa. Vejo um jovem, seu filho, sentado lá atrás também. Isso. E seu filho tem algum tipo de crise. Isso mesmo. Mrs. Stovall is your name. That's your name, Mrs. Stovall. Go home. Jesus Christ has answered your prayers. You can have what you asked for. You can get that. Senhora Stovall, é seu nome. Esse é o seu nome, Senhora Stovall. Vá para casa, Jesus Cristo respondeu às suas orações. Pode receber o que pediu em nome de Jesus. I just believe, all you people, it's colored people. Believe with all your heart now. Do you realize that Jesus Christ, God's Son's raised from the dead? That's His Spirit that makes you feel that way. Agora somente creiam. Todos vocês que são pessoas de cor, creiam de todo o coração agora. Vocês compreendem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos? Esse é o Espírito dele que faz vocês se sentirem assim. Now here's a white woman.
I don't know her. Don't have no idea who she is, what she is, or what you're here for. Agora, aqui está uma mulher branca. Eu não a conheço, não faço ideia de quem ela seja, o que ela seja ou para que está aqui. If that's right, raise up your hand. Now, do you believe if God will can reveal her heart just like He did the woman at the well, like He did the colored woman? Se for isso, levante a mão. Agora, crê? Se Deus quiser, pode revelar seu coração, justo como fez com uma mulher junto ao poço, como fez com uma mulher de cor. How many of you white people would believe if He did? Here, me and this woman, both with their hands up. This is our first meeting. Quantos brancos vão crer se ele fizer isso? Aqui, eu e esta mulher, ambos com as mãos levantadas. É a primeira vez que nos encontramos. I'll say one thing. The lady's not from around here. You've come from the east, coming west when you come here. That's right. You come from Ohio. And the city was Dayton. That's right. Digo uma coisa, a senhora não é daqui, veio do leste, em direção a oeste, quando vinha para cá. Isso mesmo, veio de Ohio e a cidade era Dayton. Isso mesmo. And what you're here for is because you have weakness. And you have a nervous condition. Because you can't sleep. You take some kind of a drug for that. They call you Dixie. That's right. Mason. That's right. E o motivo de estar aqui é porque sente fraqueza. E tem um problema dos nervos porque não consegue dormir. Toma algum tipo de remédio para isso. Chamam-na de Dixie. Isso mesmo. Mason. Isso mesmo. Go back. You're going to sleep now from tonight on. Jesus Christ makes you well. Go in the name of the Lord. Retorne. Vai dormir agora a partir desta noite. Jesus Cristo a cura. Vá em nome do Senhor. If thou canst believe. Now you out there in the audience, while the anointing of the Holy Spirit is here, you believe. You without the prayer cards. Se tu podes crer. Agora, vocês aí na audiência, enquanto a unção do Espírito Santo está aqui, vocês creiam. Vocês sem os cartões de oração. What about the old man who stood here a while ago that couldn't get in the line? He had the wrong number. Where was he at? You? Stand up on your feet. You believe Jesus Christ be the Son of God? E quanto ao senhorzinho que esteve aqui há pouco, que não podia entrar na fila, tinha o número errado, onde ele estava? O Senhor, fique de pé. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? You believe me to be His prophet? All right, you got trouble with your lungs. That's right. It's left you now. Go home and be well. Crê que sou profeta dele? Muito bem, você tem problema nos pulmões. Isso mesmo. Isso o deixou agora. Vá para casa e fique bom. Jesus fez-lhe um pulmão bom. Veja. Have faith and believe. God is God. Tenha fé e creia. Deus é Deus. How do you do, sir? Do you believe the Lord Jesus Christ? Como vai, Senhor? Crê no Senhor Jesus Cristo? Now there was a man came to Jesus one time. And he went and got saved and went and told another friend and brought him. And this friend told him that he was a believer. Agora, certa vez, um homem veio a Jesus e ele veio e foi salvo. E foi e contou a outro amigo e o trouxe. E este amigo disse-lhe que ele era crente. And he was astonished at his hearing. And he said, "When did you ever know me?" E ele ficou atônito ao ouvir e disse, quando me conheceste? He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." That was 30 miles around the mountain. On foot, it took him a day to come back to the prayer line. And when he come in the prayer line, Ele disse, antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. Foram 48 quilômetros em torno da montanha. A pé, ele levou um dia para voltar à fila de oração. E quando chegou à fila de oração, do you believe that Jesus can tell me what your trouble is? Would you believe with all your heart?
Will the audience believe with all their heart? Crê que Jesus pode me dizer qual é o seu problema? Vai crer de todo o coração? A audiência vai crer de todo o coração? It's not himself he's here for. It's for somebody else. That's a woman, and she's shattered with death. That's your sister. Não é para si mesmo que está aqui, é para outra pessoa. E é uma mulher que está com a sombra da morte, é sua irmã. It's not exactly it's your half-sister. And she's not here. She's in a hospital in Tennessee. So are you from there. Não é bem é sua meia-irmã. E ela não está aqui, ela está em um hospital no Tennessee. O senhor também é de lá. And the woman's had an operation, but it didn't do any good. And you're standing in her stead. God grant your request. Go and may God heal that woman and make her well upon the basis of the faith of this man. A mulher foi operada, mas não adiantou. E o Senhor está aqui no lugar dela. Deus conceda seu pedido. Vá, e que Deus cure aquela mulher e a restabeleça com base na fé deste homem. Lord God, we condemn that devil that's taken the life of that woman. And may this person who's a relative to him live because he has come and stood in her stead. Senhor Deus, condenamos aquele diabo que está tirando a vida daquela mulher. E que esta pessoa, que é parente dele, viva porque ele veio e ficou no lugar dela. Jesus, you stood at Calvary in our stead. Amen. And you healed us, and we believe you. May it be so. Amen. Jesus, tu ficaste no Calvário em nosso lugar, e tu nos curaste, e cremos em ti. Que assim seja. Amém. Go believing now, brother. Take no thought for nothing else. Vá crendo agora, irmão. Não se preocupe com mais nada. How do you do? We are strangers to one another. This is our first time meeting. I be just as reverent and listen close and pray. Como está? Nós não nos conhecemos. Esta é a primeira vez que nos encontramos. Agora sejam bem reverentes e ouçam bem e orem. If we don't know one another, and we are strangers to each other, maybe our first time we've ever met. Se não nos conhecemos e somos desconhecidos um do outro, talvez seja a primeira vez que nos encontramos. Is that right? If this is the first time we've ever met, raise up your hand. If God will reveal to me what your trouble is. Está certo? Se esta é a primeira vez que nos encontramos, levante a mão. Se Deus me revelar qual é o seu problema, Then you believe me to be his servant? I'll tell you now. We've never met before, but you're a Kentuckian. That's right. então você vai crer que sou servo dele? Eu lhe direi agora, nunca nos vimos antes, mas é de Kentucky. Isso mesmo. You come from a place called Somerset, Kentucky. That's exactly right. I'm from Burkesville, Kentucky. And you're suffering with a trouble it's in the stomach bowels, the lower part. Você veio de um lugar chamado Somerset, Kentucky. Exatamente isso. Sou de Burkesville, Kentucky. E está sofrendo de um problema que está no estômago, intestinos, na parte inferior. It's tumors. That's right. All right, Jewel. You go. Oh, grant your healing, Jesus. Praise the Lord. São tumores, isso mesmo. Muito bem, Jewel. Volte, Deus lhe conceda sua cura. Do you believe on the Son of God, the resurrected Jesus? Crê no Filho de Deus, o Jesus ressuscitado? All cancer. You might wonder why the lady's rejoicing. You would too if you had been in a dying condition. Hallelujah.
Se tu podes receber, vocês talvez se perguntem por que a senhora está se regozijando. Vocês também estariam se tivessem estado numa condição moribunda. I don't know you, but if I'm not mistaken, I believe you were baptized this morning. Because I see you've done something good. But to know you, I don't know you. Eu não a conheço, mas não estou, se não me engano, creio que foi batizada esta manhã, pois vejo que fez algo bom. Mas quanto a conhecê-la, eu não a conheço. You just walked into the pool and that was she was baptized. Você entrou no tanque e ela foi batizada. But do you believe Jesus can reveal to me your troubles? Does the audience believe that with all their heart? Mas crê que Jesus pode me revelar seus problemas? A audiência crê nisso de todo o coração? I see a woman up here between me and you. You're standing here for a woman. And the woman's much older than you. Why, it's your mother. She's not here. She's from Georgia. Vejo uma mulher aparecer entre mim e você. A irmã está aqui por uma mulher, e a mulher é muito mais velha do que você. Ora, é sua mãe. Ela não está aqui, ela é da Geórgia. And she's real nervous. What it is a change of life, menopause. And you're standing for your mother. That is true. Well, she's going to get over it and be well. You go believing now. It'll all be over. Tell her to have a good courage. E ela é muito nervosa. A questão é a mudança da vida, a menopausa. E você está aqui por sua mãe. Isso é verdade? Bem, ela vai superar isso e ficar boa. Vá crendo agora, tudo estará terminado. Diga-lhe para ter bom ânimo. God bless you, young man. Have faith. Believe with all your heart. If thou canst believe, pray. Deus o abençoe, jovem. Tenha fé. Creia de todo o coração. Se tu podes crer, ore. I suppose that you and I are strangers. God knows you and He knows me. But could God reveal to me your trouble? And if He would you believe Him? Suponho que você e eu somos desconhecidos. Deus conhece você e Ele me conhece. Mas Deus poderia me revelar seu problema? E se Ele o fizesse, você creria nele? How many people in here would believe and say, God, I'll believe if you'll tell that man? Quantas pessoas aqui creriam e diriam, Deus, eu crerei se tu disseres a esse homem? Just a moment. Lady sitting right behind these girls here looking at me. Só um momento. A senhora sentada bem atrás destas moças aqui, olhando para mim, She's suffering with varicose veins. And she's sitting there praying for somebody else. ela está sofrendo de varizes. E ela está sentada lá, orando por outra pessoa. And her spirit has touched the high priest. And she's in contact with God. You're praying for a friend of yours that has mental trouble. E o espírito dela tocou o sumo sacerdote e está em contato com Deus. A senhora está orando por um amigo seu que tem problema mental. And they're living in a city, a little city. It's Cardin, Indiana. That's right. If you can believe, you can have what you ask for. Amen. E estão vivendo numa cidade pequena, Corydon, Indiana. Isso mesmo. Se pode crer, pode receber o que pediu. Amém. You've had a heart attack.
close to the end of the road. Let me tell you one of your troubles, though. Smoking cigarettes. Wait a minute. That spirit jumped then. Você teve um ataque cardíaco perto do fim do caminho. Porém, permita-me contar-lhe um de seus problemas: fumar cigarro. Espere um minuto. Esse espírito saltou aí? You don't want to do that. That's what's causing your trouble. Here, it's this young man sitting right over here. He wants to get rid of cigarettes too. Ele não quer fazer isso. É isso o que está causando o seu problema. Aqui, é este jovem sentado bem aqui. Ele também quer se livrar dos cigarros. If he'll believe with all of his heart, cigarette habit will leave. If thou canst believe, you believe it? If you believe it, act upon it, you can have your deliverance. So can you. Se ele crer de todo o coração, o vício do cigarro irá embora. Se tu podes crer. Você crê? Se você crer nisso e agir baseado nisso, poderá ter sua libertação. Você também. You're not from here. You're from away from here too. You go back to Owensboro now, praising the Lord. Have faith in God. Você não é daqui. Você também é de bem longe daqui. Volte para Owensboro agora, louvando ao Senhor. Tenha fé em Deus. I know you, but I don't know what's wrong with you. If the Lord will reveal to me what your trouble is, will you believe Him? Then your stomach trouble will get all right. Go home and rejoice. Believe with all your heart. Eu conheço você, mas não sei o que há de errado com você. Se o Senhor me revelar qual é o seu problema, vai crer nele? Então, seu problema de estômago vai sarar. Muito bem. Vá para casa e regozije-se. Creia de todo o coração. I don't believe I know you. Are we strangers to one another? Do you believe that if I tell you the truth, you know it was the truth or not? All right, your heart trouble will leave you. Go home and be well. Creio que não a conheça. Somos desconhecidos um do outro. Crê que se eu lhe disser a verdade, a irmã saberia se é a verdade ou não. Muito bem, seu problema de coração a deixará. Vá para casa e fique boa. I don't know you, but God knows you. You believe if I tell you what your trouble was and where it was at, you get well, and you're back. Go home now. It's going to leave you and you're going to be well. Eu não a conheço, mas Deus a conhece. Crê que se eu lhe disser qual é o seu problema e onde está, ficaria boa? Em suas costas. Vá para casa agora, e isso a deixará, e você ficará boa. You think God could heal that tumor and make it well without an operation? You do? Raise up your hand if you believe it. Go home and receive it. In the name of the Lord Jesus. Believe. Você acha que Deus poderia curar esse tumor e ficar bom sem passar por cirurgia? Acha? Levante as mãos se crê. Vá para casa e receba, em nome do Senhor Jesus. Creia. Strange when I said that you had the same thing? Tumor? You felt a funny feeling when I said that, because both spirits jumped at the same time. Go. Jesus Christ make you well. Believe. Estranho. Quando eu disse isso, você tinha a mesma coisa. Tumor. Você sentiu uma sensação estranha quando eu disse isso porque ambos os espíritos saltaram ao mesmo tempo. Vá, Jesus Cristo curará. Creia. You're a young man to have arthritis, but do you believe Jesus will make you well? If you do, walk on out, believing you'll be made whole. Você é jovem para ter artrite, mas crê que Jesus o curará? Se crê, vá crendo e fique são. How many believes with all your heart? Quantos creem de todo o coração? What if I didn't say a word to you but told you God healed you when you come around the corner down and you had that funny feeling? Would you believe me? Go on home, you're well. Jesus Christ makes you well. E se eu não lhe dissesse nada, mas lhe dissesse que Deus curou você quando deu a volta ali e sentiu aquela sensação estranha, você creria em mim?
Vá para casa, você está bem. Jesus Cristo cura você. You're a young woman but suffering with nervousness. Do you believe that God will kill that nervousness and take it from you? You've been trying to find a place to start from. This is it right here. Go now rejoicing, happy. It's over for you. Believe with all your heart. Você é uma jovem que está sofrendo de nervosismo. Crê que Deus curará esse nervosismo e tirará isso de você? Tem tentado encontrar um ponto de partida? É este aqui mesmo. Vá agora regozijando-se, feliz. Está terminado para você. Creia de todo o coração. You have a nervous condition which has caused the stomach trouble. You were healed when you raised up back there, sir. That's the reason I was waiting for you to come to you. Go on, eat your supper. Be well. Você tem um problema dos nervos que causou um problema de estômago. O Senhor foi curado quando se levantou lá atrás. Foi por isso que eu estava esperando chegar aqui. Pode ir jantar, fique são. A lady's trouble, nervous, upset. That's right. It's going to leave you now. Go home and be well. In the name of the Lord Jesus, just have faith. Um problema de senhoras, nervosa, irritada. Isso mesmo. Agora vai sair da senhora. Vá para casa e fique sã em nome do Senhor Jesus. Apenas tenha fé. You have a female disorder. That's right. Causes a drainage. It's a stopped up ovary. Believe. Jesus Christ will make you well. Go home and believe with all your heart. Você tem um distúrbio feminino. Isso mesmo, causa hemorragia. É um ovário obstruído. Creia, Jesus Cristo a curará. Vá para casa e creia de todo o coração. Now you have a serious condition. It's in your heart. Blockage. You believe that Jesus Christ make you well? If you believe it, go in the name of the Lord and be well. Have faith in God. Agora, a irmã tem uma condição séria. Está no coração. Obstrução. Crê que Jesus Cristo a cura? Se crê, vá em nome do Senhor e fique sã. Tenha fé em Deus. All right, brother. You believe that Jesus Christ makes you well too? You crawl down the line praising the Lord. Muito bem, irmão. Crê que Jesus Cristo também o cura? Vá pela fila louvando ao Senhor. How many out there now that believes on the Lord Jesus? He knows everything. Quantos aí agora creem no Senhor Jesus? Ele conhece cada... Miss Nash, I know you, but I can't help that light holding over you. I know you. But you're praying for somebody else. It's a little kid, little child. Doesn't live here. Senhora Nash, eu a conheço, mas não posso impedir que essa luz esteja sobre a senhora. Eu a conheço, mas está orando por outra pessoa. É um pequenino, uma criancinha, não mora aqui. It lives down in Tennessee. Also, you're praying for your doctor friend that's got a heart trouble. And his wife has just had a slight stroke. That's right. Believe and you can be well. Mora no Tennessee. Também está orando por seu amigo médico com problema de coração. E a esposa dele acabou de ter um leve derrame. Isso mesmo. Creia e poderá ficar bem. A little lady sitting on the end of the seat, there's a finger over her mouth. What do you think, little lady? You've had a nervous breakdown. You're scared of having another. That's right. Uma senhorita sentada ali no final do banco, com o dedo sobre a boca. O que acha, jovem? Você teve uma crise dos nervos. Está com medo de ter outra. Isso mesmo. If that's right, raise up your hand as you wipe your tears from your eye. Don't fear, you won't have it. Se for isso mesmo, levante a mão enquanto enxuga as lágrimas dos olhos. Não tema e não terá. The lady sitting next to you there, you got asthma, bronchial troubles. Stop smoking, it'll leave you. A senhora sentada aí ao seu lado tem asma, problema brônquico. Pare de fumar, isso a deixará. Have faith in God. Believe with all your heart. If thou canst believe, all things are possible. Tenha fé em Deus. Creia de todo o coração. Se tu podes crer, tudo é possível. There's a lady sitting right behind this lady here. I'm sure the lady... Just a moment. Her name is Mrs. Evans. She's from Kentucky, Louisville. That's right.
Aqui está uma senhora sentada bem atrás desta senhora aqui. Tenho certeza de que é a senhora. Só um momento. O nome dela é Senhora Evans. É de Kentucky, Louisville. Isso mesmo. I don't know you. You know that's true. You got heart trouble. Got trouble with your ears. That's right. If that's right, raise up your hand. Go back to Louisville. Jesus Christ makes you well. Não a conheço. Sabe que é verdade. Tem problema de coração. Tem problema de ouvido. Isso mesmo. Se for isso, levante a mão. Volte para Louisville. Jesus Cristo a cura. I challenge your faith in the name of Jesus Christ to believe it. Anybody in here, believe with all your heart. Way back in the back, standing way back, you believe. Eu desafio a fé de vocês em nome de Jesus Cristo a crer nisso. Qualquer um aqui, creia de todo o coração. Bem lá atrás, de pé, bem atrás. Creiam. You don't have to be no certain place. Praise Over on this side, believe. How many back there needs healing? Raise your hands and say, I believe, Lord. Amen. Have faith. Você não precisa estar num determinado lugar. Deste lado, creiam. Quantos lá atrás precisam de cura? Levantem a mão e digam, eu creio, Senhor. Tenham fé. Sitting right back in this direction here. I see a man is praying sincerely. And a vision stands there. It's a preacher. He's standing by a pulpit. And he's preaching for an increase. Sentado bem atrás nesta direção aqui, vejo um homem que está orando sinceramente em uma visão. Ali, parado, ele é um pregador. Está junto a um púlpito e está pregando por crescimento. Praying for an increase in his ministry. I never seen him before in my life. But that's what you're praying for, brother. You shall have it now. Believe on the Lord Jesus. Orando por crescimento em seu ministério. Nunca o vi na vida, mas é por isso que está orando, irmão. Agora receberá isso. Creia no Senhor Jesus. There's a man sitting back behind him there. He's got something wrong with his arm, knots on his arm. He's also, if you believe it, sir, you can have your healing. Amen. Há um homem sentado ali atrás dele que tem algo errado com o braço. Nós no braço. Ele também, se crer, Senhor, poderá receber sua cura. Amém. Just out here at the end of this road here, second one in, a little lady with her head down, right back towards the back, sitting there praying, got gallbladder trouble. Bem aqui no final desta fileira, aqui a segunda, uma pequena senhora de cabeça baixa, bem para trás, sentada ali orando com um problema de vesícula biliar. That's it, so you put up your hand, and I know you're the one who's praying, you received your healing just then. É isso, senhora. Levante a mão. E eu sei que você era a que estava orando. Você recebeu sua cura nesse momento. How about it? Do you believe Jesus raised from the dead? Is he here now? Do you believe him? Then if you believe me, if I've told you the Bible truth, O que me dizem? Vocês creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Ele está aqui agora? Creem nele? Então, se crerem em mim, se eu lhes disse a verdade bíblica, then God's turned around and vindicated I've told you the truth. That leaves it perfectly that the Lord Jesus is here. Is that right? e Deus se voltou e vindicou que eu lhes disse a verdade, isso significa que, perfeitamente, que o Senhor Jesus está aqui. Está certo? Then you do this. Do this. Don't doubt. You put your hands over on somebody sitting next to you. I'll pray for Matt. You're in the whole group of you be healed right now if you believe it. Então, façam isto, não duvidem. Ponham as mãos sobre alguém sentado perto de você. Orarei daqui mesmo e vocês, o grupo todo, será curado agora mesmo se crerem. Will you believe it? Lay your hands over on one another then. Vocês vão crer? Então ponham as mãos um sobre o outro. All that believes you're going to be healed now say amen. Now I'm going to say this prayer. You pray it. You pray it after me. Todos os que creem que serão curados agora digam amém.
Agora vocês vão fazer esta oração. Vocês orem, repitam após mim. O Lord, Creator of heavens and earth, Author of everlasting life, Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna, Giver of every good gift. I'm in need, Lord, of your healing power. doador de toda boa dádiva, necessito, Senhor, do teu poder de cura. And I pray that you'll give me faith to accept it as your promise. E rogo que me des fé para aceitar isso. Essa é a tua promessa. I believe that you're the same Jesus that walked the shores of Galilee, suffered under Pontius Pilate, Creio que és o mesmo Jesus que andou pelas praias da Galileia, padeceu sob Pôncio Pilatos, died, rose, ascended on high, give gift back to man, to the Holy Ghost, morreu, ressuscitou, ascendeu ao alto, deu dons aos homens, através do Espírito Santo. I believe the Holy Ghost is here, carrying on the same work that you did when you were here. Creio que o Espírito Santo está aqui, dando continuidade à mesma obra que fizeste quando estiveste aqui. I embrace that promise. I accept my healing. I promise to live for you and obey your commandments, walk in the light. Eu abraço essa promessa. Aceito minha cura, prometo viver para ti e obedecer aos teus mandamentos, andar na luz, And now I believe, because I've made this confession, that I am healed by your stripes. e agora creio, porque fiz esta confissão, que estou curado pelas tuas pisaduras. Sit real quiet. Now just think, that's your confession. God's coming into you right now. Fiquem bem quietos. Agora pensem, essa é a sua confissão. Deus está entrando em vocês, agora mesmo. Breathe in the Holy Spirit by faith. I believe that my condition is being healed. I believe that all my sickness is taken away. Respirem o Espírito Santo pela fé. Creio que estou sendo curado do meu problema. Creio que toda a minha doença foi tirada. You're right now in the presence of God. Can't you feel that Spirit? Open your heart, your faith. Você está agora mesmo na presença de Deus. Podem sentir esse Espírito? Abram o coração, sua fé. The Holy Spirit's healing the people right now. A little girl just sitting here, another one to my right. The whole platform seems to be illuminated with the power of the risen Christ. O Espírito Santo está curando as pessoas agora mesmo. Uma garotinha sentada aqui, outra à minha direita. A plataforma inteira parece estar iluminada com o poder do Cristo ressuscitado. He's over the audience, he's in the people. Now, that was your prayer. Ele está sobre a audiência, ele está no povo.
Agora, essa foi a sua oração. Now I'm going to pray and ask the devil of doubt to get away from you. Agora vou orar e pedir que o diabo da dúvida se afaste de vocês. Oh Lord God, creator of heavens and earth, hear my prayer, Lord. Quickly, while the Holy Ghost is here, before the people perish. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ouve minha oração, Senhor. Rapidamente, enquanto o Espírito Santo está aqui, antes que as pessoas pereçam. I condemn the devil. Jesus Christ took the victory away from you. He won it at Calvary. He triumphed over death, the devil, hell, and the grave, and rose again on the third day, and is alive forevermore. Eu condeno o diabo. Jesus Cristo lhe tirou a vitória. Ele a ganhou no Calvário. Ele triunfou sobre a morte, o diabo, o inferno e a sepultura, e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo o sempre. Come out of here, Satan. You are a defeated being. Leave this people and let them be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Saia daqui, Satanás. Você é um ser derrotado. Deixe estas pessoas e que sejam curadas em nome do Senhor Jesus Cristo. All that accept your healing, stand to your feet right now. In the name of Jesus Christ, rise up. Amen. Praise God. Todos os que aceitam sua cura, fiquem de pé agora mesmo. Em nome de Jesus Cristo, levantem-se. Amen. Hallelujah. Raise your hands to Him and praise Him. Amém. Levantem as mãos a Ele e louvem-no. Only people I see it's not up is a man sitting here in a wheelchair. Can't heal him. I know what his case is. He's a polio case. Os únicos que vejo que não estão de pé são um homem sentado aqui numa cadeira de rodas, Gain Healy. Sei do caso dele, é um caso de poliomielite. Looks like a wheelchair back here. Let's see. Hallelujah. That's the case. A lady with one limb. Is that right? Do you believe me to be God's prophet? I'm a stranger to you. I cannot heal you. Parece uma cadeira de rodas aqui atrás. Vamos ver. Há um caso, uma senhora com um membro só, está certo? Crê que sou profeta de Deus? Sou desconhecido seu. Eu não posso curá-la. But do you believe God can tell me what your trouble is? If it would do, would it help you? You're diabetic. That's true. Now believe it and go home and be well. You're in a wheelchair. That's all you have to do is believe on the Lord Jesus Christ and be healed. Mas crê que Deus pode me dizer qual é o seu problema? Se disser isso, a ajudaria? A senhora é diabética, é verdade. Agora creia nisso e vá para casa e fique boa na cadeira de rodas. É só o que tem de fazer. Crer no Senhor Jesus Cristo e ser curada. Raise your hands now and say, thank you, Lord, for healing me. Thank you, Lord, for healing me. I praise you, Lord, for healing me. God is good. God is great. God is precious. Amen. God is real. Levantem as mãos agora e digam, obrigado, Senhor, por me curar. Obrigado, Senhor, por me curar. Eu te louvo, Senhor, por me curar. Deus é bom. Deus é grande. Deus é precioso. Deus é real. God is here. The Holy Ghost is here. The power of God is here. And I now believe with all that's in me that Jesus Christ, God's Son, makes me well. Hallelujah. Amen. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. O poder de Deus está aqui. E agora creio com tudo o que há em mim que Jesus Cristo, o Filho de Deus, me cura. Amém. If there be any here who is condemned of sin and knows that your sins are not of the blood, and right now in the presence of God who knows your thoughts, and the Holy Spirit's telling me this, Se há alguém aqui condenado pelo pecado e sabe que seus pecados não estão sob o sangue, e agora mesmo, na presença de Deus, que conhece seus pensamentos, e o Espírito Santo está me dizendo isto, would you like to accept Him as your personal Savior? Want to be remembered in prayer? Raise your hands. All that's in here, God bless you, and you, and you, and you, and you. That's right. Back there, you, and over here, sure. Back here, God bless you, son. God bless you over there. God bless you. Amen. That's right. gostaria de aceitá-lo como seu salvador pessoal. Quer ser lembrado em oração?
Levantem as mãos todos os que estão aqui. Deus os abençoe, e você, e você, e você, e você. Isso mesmo. Lá atrás, você, e aqui, certo? Aqui atrás. Deus o abençoe, filho. Deus abençoe você aí, e Deus abençoe você. Isso mesmo. See, the Holy Spirit's never wrong. When the Holy Spirit says, I was fixing to turn the service for Brother Neville, for the healing's over. But something said they need healing of the soul. Amen. Praise God. Vejam, o Espírito Santo nunca está errado. Quando o Espírito Santo diz, eu estava para entregar o culto ao irmão Neville, pois a cura havia terminado, mas algo disse, eles precisam de cura da alma. If you want to receive Jesus as your personal Savior, bow your head just a moment. That's all for prayer. Se você quer receber Jesus como seu Salvador pessoal, incline a cabeça um momento. Vamos fazer oração. Brother Neville, I'm so hoarse. Get over this prayer, will you? Irmão Neville, estou tão rouco. Faça esta oração, por favor. Muito bem. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, who has so gloriously walked here among us tonight, as these that bow their head in faith tonight, believing that you are able to deliver them, both soul and body. Save the ones that believe now in repentant faith. Dear God, may this night be a different night to them. Give them now the desire, O God, and they give them now, O Lord Jesus, that much desired knowledge of sins forgiven. Save every one, O God, that bows their head out there that asks an interest in prayer. And may they from this time on, may they purpose in their heart to live for Him who died for them. In Jesus' name and for Jesus' sake we pray. Amen and amen. Praise the Lord.